Então, vamos lá. Olá, você está morando no podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 860 de One Piece, a abertura da cerimônia às 10. O capítulo começa com o Pecons, né, preso numa rocha lá, colocado pelo bando do Jinbei, enquanto eles aproveitam a brecha que o evento da Big Mom tá criando para eles saírem dali, né, e oficialmente saírem da aliança da Big Mom, né. A gente tem um flashback rapidinho que o Jinbei justifica o rompimento dele com a Big Mom pro resto do bando dele, né, e o motivo dele estar traindo, entre aspas, a aliança e não saindo de forma oficial, como a gente tinha visto lá, que ele meio que arregou para aquela roleta, né, da Big Mom, e aqui a gente vê que, na verdade, ele estava evitando sacrificar a vida dos companheiros do grupo. Se ele tivesse ido para a roleta, ele teria que sacrificar uma quantidade X de membros do grupo dele, né, do bando dele. E aí ele acabou não fazendo isso, e ele vai sair meio que por baixo dos panos exatamente para salvar o bando dele, né, do Jinbei. Aí a gente tem, depois desse flashback rápido aí, a gente começa finalmente, né, a hora da festa do chá, né, a gente vê a Germa indo pro local, né, na primeira página de algumas páginas duplas que vão ter aí em seguida, né. Na outra a gente tem com os diversos convidados da festa do chá chegando, né, dentro de uma carruagem. É uma carruagem carregada por um porco, né? É curioso notar isso. São 6 convidados nessa página dupla. E dá pra ver que eles são, né, de alto nível do submundo. Cada um tem uma alcunha e tudo mais. Eles são levados pra festa lá por uma escadaria criada pelo Perospero. E a gente tem finalmente a apresentação do terceiro e último comandante da Big Mom, o Charlotte Dogtooth. Ficou em inglês, mas no original é Katakuri, né? Depois de algumas apresentações, os convidados entram no grande salão lá e são recepcionados pela Big Mom, que diz para aproveitarem o máximo de tudo que irá acontecer ali, né? E mal sabe ela o que pode acontecer ali também, né? Enfim, o que você achou desse capítulo? Pô, finalmente começou, né? A gente tá falando há tanto tempo que tá pra começar, começou, né, a festa de verdade. Eu achei um pouco, assim, muita apresentação de gente, sabe? Por exemplo, aqueles convidados ali, tipo, não achei necessário mostrar uns caras que você nunca viu na vida, apresentar. E assim, sinceramente, tipo assim, apresentou tanto maluco que eu não acho que eles vão, tipo, prosseguir. Sabe quando apresentaram os Supernovas? Que, tipo, apresentamos os Supernovas. Você sabia que eles iam prosseguir na história. Esses malucos aí tem cara que vai aparecer só agora e depois, tipo, e depois vai sumir, sabe? Vai aparecer de novo. Ou talvez nem suma, mas não vai ser parte da história. E apresentou muito maluco, sabe? Pô, você perdeu uma página inteira dupla só pra apresentar eles e mostrar que eles estão indo um pouco pro negócio e fazer um show-off com o poder do maluco da bala. Mas sendo isso, fiquei feliz que o capítulo começou finalmente a andar, mostrou finalmente, né, o porquê o que aconteceu com o Jinbei naquela hora da roleta. Isso foi sensacional. A parte do Charlotte Katakuri, que apresentou o último cara, tava precisando, né? A gente sabia que tava faltando ele. Então, assim, numa média, eu gostei bastante. E você? Então, eu gostei também do capítulo. Eu achei, assim, eu entendo essa apresentação. Geralmente o Oda ele faz muito isso, né? Principalmente aí depois de algumas sagas após, sei lá, Alabasta, Skype, ele sempre gosta, né, de apresentar o mundo dessa forma, introduzindo vários personagens de uma vez. E, assim, eu também não acho que eles vão ser super relevantes agora, mas eu acho que é importante estabelecer o nível dos convidados que estão indo, né? Então, assim, é interessante ver a cara deles, porque eles são muito importantes, né? Se a gente vê pela alcunha deles, pelo cargo de cada um ali, cada um de alguma coisa. Ele é importante, tipo, tem o presidente do jornal, da economia mundial, o magnata dos depósitos, tem a rainha do distrito de prostituição, tipo, são vários tipos, né, também, de design. Então, assim, é aquele tipo de apresentação que o Oda faz, geralmente nos outros arcos era para apresentar a gente, os vilões do arco, né, ele fazia isso direto, mas aqui eu acho que não vão ser, talvez até, né, porque tem um que tem uma puta lança, né, o Drug Pecco, ele tem uma lança nas costas, então eu não sei se talvez ele vá
no meio do caos que vai acontecer, que a gente, né, supõe que vai acontecer com os Mugiwaras entrando nessa festa do chá, eles podem fazer parte do conflito ali, mas é óbvio que não vai focar em nenhuma luta. Eu acho que eles estão ali exatamente para estabelecer o nível de liderança que tem ali dentro dessa festa. O calão dos convidados da Big Mom, né? Exato. Então, assim, por quê? Porque eu acho que a coisa, ela vai reverberar no mundo de One Piece, né? O evento... Isso vai, com certeza. Evento? É tipo o casamento sangrento do Game of Thrones. No One Piece esse é o chá da Big Mom, é tipo o casamento sangrento do Game of Thrones. Então assim, eu acho importante essa parte. Mas assim, voltando lá pro começo do capítulo, eu também gostei da justificativa do Jinbei ter arregado, porque aí fica realmente uma coisa assim, menos forçada do que tava. De, tipo, não, assim, fica show. Mostrou que assim, ele só se importa com os amigos dele e ficou bonitinho, sem enrolar. E tipo, porque antes parecia meio que ele tava só se acovardando, e a gente não, né, sabe que o Jinbei não é bem assim, né, não é um personagem, parecia que saía um pouco do caráter dele, né, ele simplesmente arregar ali pelo negócio da Big Mom e simplesmente fugir, né, então a gente tem uma explicação, né, um contexto para aquilo. Tem uma parte também que eu acho importante que estabelece aí o momento da aliança dele, né, de finalmente ele entrar pro grupo dos Mugiwara. Essa parte ganhou o capítulo pra mim, sabe? Ele chegar e falar assim, ó, eu vou usar tudo que eu puder fazer pra salvar a vida do meu capitão, e minha vida é dele, e ele, tipo, meu capitão, ele falou, eu sou um membro do Chapéu de Palha. Esse aí foi, sabe, devia marcar, porque finalmente o Jinbei mostrou, né, que o Jinbei é o 10º Mugiwara, assim. Eu gostei da fala dele falando assim, que não é uma questão de si, mas uma questão de quando ele vai entrar pro dos Mugiwaras. Eu gostei disso. Já tinha deixado um pouco implícito, né? Quando ele falou assim, quando o Luffy falou assim, eles meio que se combinaram do Jinbei ser um membro, ele falou assim, agora não dá, eu vou ver aí minhas coisas, depois vamos ver. E é o que ele falou, sabe? Não é questão de si, né? É só o quando. E eu acho que o terceiro grande elemento do capítulo, além das apresentações, desse desenvolvimento do próprio casamento e da parte do Jinbei, foi finalmente a apresentação do terceiro comandante, né, que estava sendo aí antecipado há muito tempo, que assim, só pra gente apresentar ele, é o Charlotte Dogtooth, ou Katakuri, como é no original, e Katakuri é uma espécie de flor rosada pertencente à família do lírio e nativa do Japão, Coreia, Extremo Oriente, Rússia e Nordeste da China. Fonte do Wikipédia, mas enfim. Então esse cachecol cheio de pena dele aí deve ser tipo no bagulho do Flamengo, né? Meio rosa. Pode ser, eu não sei. Ele parece ter uma habilidade, assim, né? Além. O Capone falou que ele tem um negócio meio de um hack tão forte de. Qual que é o hack dele? Observação tão forte que seria que ele consegue prever o futuro, né? Um pouquinho, assim, alguns segundos. Isso a gente já pode pensar lá pra frente o que pode acontecer na própria festa. Não é nem pensar, pra mim já é certeza. Se ele colocou esse elemento se o Oda colocou esse elemento na história, ele vai ser o primeiro que vai sacar e vai, pô, atrapalhar os planos de todo mundo. Então, a gente, voltando no capítulo anterior, que se estabelece que os Mugiwaras vão ter 5 segundos para conseguir derrotar, né, a Big Mom, né, que é com um ponto fraco dela. Ele provavelmente vai saber, ele tem esse lance de conseguir acertar longe, né, as balinhas, então com certeza ele vai estar lá longe, ele pode tentar acertar alguém. Ele tem esse visual punk aí, meio pós-apocalíptico, assim, né, achei curioso esse visual desse cara, porque ele meio que contrasta com os outros comandantes, né, os outros comandantes eles tinham um visual um pouco mais cartunesco, e esse ele tem um visual mais realista, assim, ele parece tipo um Zoro do mal, assim, o rosto dele, assim, né, é mais fechado, assim, né, mais cerrado o olho dele. Se bem que depende muito da personalidade dele que vai desenvolver também, né, se ele chegar depois de ser tipo, meio galhoco, meio tipo engraçalhado, assim, ele vai perder um pouco desse efeito, né, eu acho que precisa tipo, aguardar um pouco mais pra ver. Não, eu acho que pelo visual a gente já aparenta que ele vai ser bem sério, assim, tipo, ele vai... só pra comparação, eu peguei aqui, o Cracker, ele já era muito, né, ele já era um absurdo, a gente até comentou na época,
o quão absurdo que era a recompensa dele, e que até quebrava um pouco o lance disso no mundo de One Piece pra mim, que ele tinha 860 milhões de berries, né, de recompensa, e a Smoothie, aquela outra que apareceu bebendo vinho lá, ela não fez muita coisa até agora, mas ela já é uma presença constante nos capítulos, ela tem 932 milhões de berries, e o Katakuri, ele tem 1 bilhão e 57 milhões, então assim, ele ultrapassa, né, a barreira dos bilhões, e vamos ver aí o que ele vai fazer, porque um cara tão forte assim, um cara, né, com uma recompensa tão grande, mesmo que, como eu falei, esses 3 aí, eles meio que acabaram, eu acho que quebrando um pouco isso, né, desse negócio de recompensa, ou tem uma justificativa aí que a gente não sabe exatamente, por eles serem tão acima da média, né, e mesmo assim estarem aí, serem comandantes da Big Mom. Vamos ver aí o que ele vai fazer, né? Mas com certeza ele vai ser um grande elemento, eu acho que daqui, né, nessa parte, principalmente, na festa do chá. Que, aliás, é uma festa do chá tradicional, como eu tinha comentado no capítulo anterior, né? A gente vê, assim, visualmente, o local, né? Não é exatamente um casamento tradicional, como se fosse uma igreja. É uma casa de chá malucona, né, cheia de comidas bizarras. E bota maluco nisso, né? Você vê que quando eles entram, essa parte eu gostei bastante, achei bem divertido. Eles entram, eles são servidos ali, tipo, eles são recepcionados pelo Smoothie. Eles, vocês querem qual tipo de bebidas, né? Tem, tipo, uma pedra, uma moça e uma girafa. Eu quero a girafa. Eu achei que ele ia pegar, tipo, a girafa que chora muito, sabe? A girafa que chora muito, eles vão pegar lágrimas da girafa. Não, ela pegou e torceu a girafa pra escorrer um suco, sabe? Ele literalmente tomando girafa, sabe? Me lembrou, essas coisas de comidas bizarras, me lembrou muito Toriko, assim. Toriko, né? E aí, assim, é curioso que me lembra todo esse visual desse local, assim, é muito Alice no País das Maravilhas, assim, parece. Nossa, tipo demais, tá louco. o final, sabe, do País das Maravilhas, que tem a Rainha de Copas e tudo mais, tem aquele julgamento e tal. Então parece que vai ser, assim, visualmente lembra muito, remete muito a essa parte. Só uma curiosidade que eu não sei se você reparou que eu não sei, não sei se é um simbolismo ou é uma bobagem mesmo, mas a porta de entrada dos convidados, ela tem uma cara, né? É um rosto de uma mulher, né? A porta do outro lado da sala, de onde a Big Mom entrou, né? Que é o que tem uma escadaria, é um rosto aparentemente de homem. Então, assim, tipo, eu não sei se... Sabe, é curioso ver que, assim, os outros rostos geralmente são meio... assexuados. Né? São genéricos. Mas esses dois tem uma particularidade, assim, de você perceber que um é um rosto de uma mulher e outro de um homem, assim, né? Enfim, é uma curiosidade aí que eu acabei percebendo. Mas, legal. Enfim, agora a gente tá estabelecido aí o cenário, agora tá todo mundo lá, tá a família dele, tem um cara que aparece de costas, que não apareceu de frente dos convidados, que é um cara grandão com umas orelhas, você viu isso? Lá na parece um porco. Parece um porco, né? Então, tipo, tem várias pessoas ali e, assim, tá pronto pro desastre que vai acontecer. Eu não sei para qual dos dois lados vai ser o maior desastre. Vai ser pros Mugiwaras, que vão falhar tentando salvar o Sanji, todo o problema que vai acontecer aí, a tentativa de assassinato dos Vinsmokes, ou vai ser a Big Mom que vai se ferrar aí também, né? Com todo esse plano estabelecido e ela nem sabendo o que vai acontecer. Enfim, qual que é a sua nota, Calu? Indo pras notas, cara, eu tô 9 desse capítulo. Eu gostei. Gostei bastante mesmo. A parte, assim, gostei do simbolismo que você falou. Assim, foi sensacional a parte do Jinbei explicando o que aconteceu mesmo com a Big Mom. Que é uma curiosidade que a gente tinha até falado no nosso podcast, que assim, o que será que tinha acontecido com ele? E explicou rapidinho, não enrolou. Assim, pra mim o capítulo ganha 9, de verdade, é porque ele chegou e falou que ele é um Mugiwara, sabe? O Jinbei confirmando isso, putz, né, finalmente, e todo mundo gosta do Jinbei, né? Tem pouco que fala assim, eu nunca vi ninguém chegar pra mim e falar assim, não, eu gosto do mundo, mas eu odeio o Jinbei, sabe? Não, o Jinbei é gente boa, mano, você gosta dele, sabe? Então todo esse capítulo, a festa do chá realmente começando, a única parte que tinha me incomodado, que era a parte lá da apresentação da galera do chá lá, você falou, eu realmente concordo que ele precisava mostrar a importância do tipo de gente que vai pra essa festa, né? Show, capítulo nota 9. Gostei, uma coisinha legal, eu gostei daquele mano lá que é o presidente do Jornal da Economia Mundial, sabe? Ele é um mink, né? É um pássaro esquisito.
Bom, eu vou dar, assim, eu concordo, mas assim, eu vou dar um pouco menos, mas mesmo assim, eu gostei muito do capítulo, eu vou dar 8,5 pro capítulo. E agora, assim, é aquele capítulo que estabelece as coisas, bota as peças no lugar e vamos pra frente, que tem muita coisa aí. Eu acho que o que vai acontecer daqui pra frente vai ser todo o conflito, ele vai demorar em alguns capítulos, não vai ser, tipo, rapidão. Você percebe, por exemplo, que esse capítulo inteiro não teve nenhum Mugiwara, né? Não teve nenhum o Luffy e tal, eles não aparecem exatamente para estabelecer todo o cenário. No último quadro, né? Exato. Mas assim, o resto não apareceu, né? Eles não falam nem nada, porque nos próximos eles vão, né? Vai ter aquela surpresa que a gente tá esperando. Vai ter, por exemplo, a aparição do Luffy aí, que ele tá, né, se preparando para aparecer de uma forma surpreendente. Próximo capítulo, você acha que vai ser como? Você acha que mostra mais os Mugiwaras? Que vai continuar a festa? Ou que já vai acontecer coisa importante? Eu acho que o final do próximo capítulo vai ser, tipo, já um começo de algo, assim. Já vai ser algo que vai fuder lá na festa do chá, mas eu acho que até lá vai ser vai ser ela falando com os convidados, talvez o comandante percebendo alguma coisa errada, sabe? Tipo, até chegar na cena final, que eu imagino que seja até uma página dupla, aí eu chuto até que seria uma página dupla, porque... Eu imagino que, assim, o próximo capítulo vai começar e vai mostrar, assim, do mesmo jeito que esse começou e mostrou a preparação do povo, né? Tipo assim, ó, o povo indo pra festa, né? Só que o povo sem seus Mugiwaras. No caso foi, tipo, a Big Mom, os convidados e o Jinbei, né? Tipo, mostrou um pouquinho. Uhum. Eu acho que no próximo vai ser o contrário. Eu acho que vai começar com os Mugiwaras, né? Mostrando, tipo, o Luffy, a galera indo pra festa pra fazer alguma coisa. Mas eu acho que, assim, do mesmo jeito que mostrou a preparação deles agora, vai ser os Mugiwaras indo. E no final, tipo, a última cena vai ser, tipo, todo mundo entrando e, tipo, meio que no mesmo recinto, sabe? O casamento começando a acontecer e, tipo, os Mugiwaras, tipo, não entrando junto, mas, tipo, do lado de fora, tipo, vamos fazer alguma coisa. Mas eu não acho que vai acontecer nada no próximo capítulo, mas eu sei, tipo, mais eles preparando para ir no próximo, né? Daqui a 2 semanas, aí sim começa alguma coisa. Eu acho que assim, por exemplo, o Luffy, ele não apareceria até essa surpresa dele, de aparição surpresa. Agora o resto talvez apareça, tipo, pra ser talvez uma isca, sabe, pra confundir os guardas, alguma coisa assim, eu não sei. Mas eu acho que, por exemplo, o elemento principal, que seria o Luffy, eu acho que ele só vai aparecer agora nessa aparição que ele quer fazer, sabe? Tipo, a gente não vai ver ele se preparando. Eu acho que seria quebraria um pouco a graça, né? Eu acho que seria bem mais divertido se a gente não visse ele. E o que você acha que ele vai fazer de verdade? Eu não faço ideia. No último capítulo eu especulei que podia ser, sei lá, ele aparecer vestido de alguém, como alguém, ou sei lá, eu vi um comentário de uma pessoa, acho que em algum vídeo no YouTube, falando que ele podia sair do bolo, sabe? Do bolo de casamento. Que nem ia ser muito da hora, nossa. Ia ter a cara de One Piece, sabe? Esse tipo de referência, assim, ao mundo real, nosso, sim, só que de um jeito bem no universo deles. Nossa, assistiu, mas não, eu gostei. Tomara que seja isso, mano. Falando em especulações aí, a gente teve 2 comentários. Um do Heron Francisco e outro do Sérgio Shimabukuro. Bom, o Heron, os dois eles meio que falam 2 coisas opostas sobre quem seria a Mãe Caramelo apresentada no capítulo anterior, né? Eles estavam comentando sobre o que a gente tinha comentado. E o Heron, ele fala que a fotografia que seria a Mãe Caramelo podia ser assim algo, não exatamente uma pessoa, mas uma fonte de energia da Big Mom, sabe? Que nem, por exemplo, não tem aquela mitologia, tem até um jogo, né, chamado Fatal Frame, que as pessoas têm a alma retirada, um pouco da alma retirada depois que tira uma foto dela, assim, né? E aí na foto fica um pedaço da alma da pessoa. Então, sim. Na verdade, não seria uma pessoa, seria um pedaço da alma dela. Por isso que ela ficaria tão puta de encostarem nessa foto, porque se alguém, por exemplo, rasgasse, uma parte da alma dela sairia. É quase, literalmente, como se fosse uma do Voldemort. Então, assim, pode ser, mas o Sérgio Shimabukuro, ele falou outra coisa, que, na verdade, poderia ser alguém que salvou a vida da Big Mom.
Então é uma pessoa muito importante. Ela tipo, reservaria a foto tão, assim, de forma tão afetiva. O Sérgio fala que ele acha que essa saga vai durar até a metade do ano. Eu duvido, eu acho que vão ter aí mais no máximo uns 7 capítulos para essa parte. E ele comenta que ele parece acompanhar vários podcasts sobre One Piece. Ele fala que a maioria que fala quando o capítulo é legal pra eles, pra gente, a gente não gosta, assim, né? A gente é meio que o oposto do opinião dos outros. Mas assim, por exemplo, no capítulo anterior, nós mesmos aqui, cada um teve uma opinião, né? Tipo, eu tinha gostado do capítulo anterior, você não tinha gostado tanto. Então, mas assim, né? É legal, eu acho, né? Ter várias opiniões sobre o capítulo de One Piece. Eu acho legal. O legal é você ver todos os lados da coisa. Você vê tipo, opiniões diferentes. Se você vê só a mesma opinião, você fica cego, né? Então, bom, só pra gente chegar na pergunta da semana, na semana anterior a gente tinha perguntado qual que era o tema de ilha que você queria ver na série, né? Que ainda não tinha sido apresentado. O Heron também tinha respondido uma ideia dele, que seria uma cidade meio realista, né? Atual, nossa, como se fosse uma ideia de uma megalópolis, né, tipo uma Tóquio, uma Nova York, só que no mundo de One Piece, assim, sabe, com congestionamento e tudo mais. Puxa, ia ser legal, né? Porque não ia ser, tipo, congestionamento de carro, ia ser, sei lá, de cavalos esquisitos, tipo essa girafa que vira suco, sabe? É umas coisas muito loucas. Eu queria ver, assim, o legal é ver essas coisas com bastante elementos, né, na tela, pro Oda poder viajar na criatividade dele. Acho que tipo, um dos melhores pontos onde ele mostrou isso foi nessa saga da Big Mom, né? Ele pegou algumas referências pra tudo quanto é lado e brincou do jeito que ele queria na saga. Tudo que ele queria. Eu quero uma xícara com olhos. Onde eu posso pôr isso? No céu. Ponha, mano, sabe? Sim. O que ele queria. Eu imaginaria um arco meio Yorkshin, sabe? De Hunter. Só que no mundo de One Piece, assim, com umas coisas mais assim, que trazem pra nossa realidade, né, com prédios e tal, com uma coisa mais, né, de realista, só que com os personagens ali malucos, assim. Eu não sei até que ponto isso ficaria muito contrastante com o resto da série, mas seria interessante de qualquer jeito. O Sérgio, claro. ele também falou, e ele comentou aqui uma ideia, e ele falou de uma vibe de uma coisa meio espacial, assim, né? Uma cidade recheada de tecnologia avançada e outras com muitas ruínas. Seria um arco de revelações parecido com o Zou, mas dessa vez revelando a história antes da história, né? Por exemplo, ele dá um exemplo de por que os povos com asas, aquela galera que tinha em Skype e tudo mais, desceram para a Terra. Essa, na verdade, é uma ideia muito boa e um conceito que talvez seja explorado, porque a gente tem lá o Enel, né? E ele e é das únicas pontas soltas em séries de capas que ainda não foi desenvolvida. Eu estava até comentando com um amigo nosso sobre isso, que assim, podia ser até o final da série, né? A gente vê algo conectando que, assim, na verdade, a civilização, a família D não veio nem da Terra, tal. Uma coisa assim, que deveria ter uma boa explicação para não ficar um nível Kaguya, sabe? Uma coisa meio sem pé nem cabeça. Mas seria interessante, porque a gente tem um conceito de uma galera que mora na Lua, né? Aquele exército que o Enel encontra, junto com esse povo, por exemplo, das asas, tal. Tem esse mistério, né? Então seria realmente interessante algo assim. Eu acho que talvez se fosse ser meio galhofa, sabe? Que ia tirar um pouco o pé do chão. Porque assim, por mais que... Literalmente. Por mais que o One Piece seja, tipo, bem viajado, né? Tipo, tenha muita coisa de, tipo, diferente, maluca, que desafia a física e a lógica, ele nunca tirou um pouco do pé do chão, tipo, assim, porque a gente não... Assim, eles até tem coisa que voa, mas em pouco tempo eles não saírem, tipo, do mar, sabe? Pra eles não se pegar, sair voando e chegar em Laftel rapidão. Só que assim, aí pegar aí, como inventar, tipo, uma galera que vira do espaço, sabe? Ou talvez os D sejam, tipo, alienígena, alguma coisa assim, talvez fosse tirar um pouco o pé do chão. Mas, assim, eu já vi de tudo que é possível ver em One Piece, sabe? A gente já viu de tudo nesse mangá. Eu duvido que ele fosse pegar e fazer, tipo, alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Botar alguma coisa. Eu não acho que eles iam deixar tão galhofa. Se ele fosse colocar uma coisa assim, ia ser meio, tipo, brando. Mas também não duvido. Eu acho que ele teria uma boa desculpa, eu acho, assim. Ele faria um negócio que nem, sei lá...
Ele não apresentou Skype de um dia pro outro, sabe? Ele estabeleceu, ele fez, tipo, as leis da física do mundo de One Piece para aquilo acontecer e tudo mais. Então eu acho que a Ponte seria algo assim, só que no espaço, por exemplo, né? Ou algo que veio do espaço, não sei, enfim. Mas, assim, a série tá longe de chegar nisso, eu acho. Se tem dimensão, se tem outra dimensão, até tipo a dimensão dos espelhos, o que impede de ter um buraco, um portal que leva pro espaço, eles pegam, olham, acham o anel por lá, sabe? Exato, assim, tipo, dá pra acontecer, mas assim, a gente tá longe de chegar nisso. Eu acho que seria interessante de qualquer jeito. E tem esse anel aí fazendo essas coisas que podem ligar pra algo assim mais maluco, mais espacial, enfim. Mas vamos para a pergunta da semana, então. Assim, né? A gente tá vendo aí um arco cheio de, né? Uma antecipação muito forte, né? Um hype muito forte para o que vai acontecer nessa festa do chá. E, né? Vamos ver aí se vai ter alguma perda aí de alguém, de algum membro. O One Piece não é conhecido por ninguém morrer assim tão fácil, né? No mundo de One Piece, mas se a gente fosse para apostar, né, vamos criar uma ideia, né, de que One Piece mata os personagens mesmo. Se a gente fosse para apostar, qual o personagem que você acha que vai morrer nesse arco, né? A Reiju. A Reiju, então, eu ia falar da Reiju. Porque assim, na minha opinião, eu teria. Acho que dos primeiros podcasts desse arco, eu tava achando que, por exemplo, a Pudding seria uma personagem interessante de, né, tragicamente morrer no final e tal. Mas o jeito que ela foi construída não leva pra isso. O jeito que a Reiju foi construída na saga toda meio que leva pra isso, sabe? Ela era vilã, teve a redenção, ela criou um pouquinho de laço e depois... Eu tô falando do começo da Pudding. O começo da Pudding era tá inocente, boazinha e tudo mais. Eu falei, puta, ela pode ser, sabe? Tipo, pra exatamente atingir o Sandy e tal. Mas, lógico que a gente descobriu que ela é a grande desgraça aí do plano aí da Big Mom, que vai causar toda essa desgraça aí com os Vinsmoke. Então, aí eu mudei de ideia ultimamente e realmente a Reiju seria algo interessante. Essa pergunta foi meio que uma inspiração para mim, foi uma pergunta de um amigo nosso, o Adler, porque me perguntou se eu apostaria em alguém que morreria nesse arco. Ele estava apostando no Jinbei. Exatamente nesse capítulo ele falou que o Jinbei, por exemplo, toda essa despedida dele com o bando dele e tal, esse negócio dele, finalmente, de tanta enrolação, ele finalmente agora está pronto para entrar no bando dos Mugiwaras, seria meio que uma deixa para, tipo, ele acabar morrendo e, tipo, nunca conseguir ser parte dos Mugiwaras oficialmente, porque ele é, tipo, muito poderoso, assim. Ele entrar no bando dos Mugiwaras acabaria quebrando a lógica dos poderes. A minha contra-argumento para isso, quando eu tava falando com ele no Twitter, foi que, assim, eu acho que como agora o bando tá dividido, você não tem mais, assim, uma concentração de poder numa parte do grupo só. Então, assim, aqui a gente tem o Sandy e o Luffy, mas o resto não é tão poderoso quanto eles. O Jinbei serviria como, sabe, tipo, uma muleta de poder para ajudar eles nesse arco e no que vier daqui pra frente. Ele ainda ficou falando, né, de sacrificar a vida, daria a vida pelos Mugiwara. Talvez agora seja a hora de dar a vida pra conseguir salvar eles da Big Mom e ele morre. Faz sentido, hein? Talvez. É que eu tinha pensado na Reiju, porque a Reiju foi construída de um jeito que ela foi, né? Ela era meio que vilã, entre aspas, mas tipo, a gente descobriu que ela ajudou o Sanji quando era criança, a gente ficou meio assim. Aí depois ela se mostrou que, né, ela teve a redenção dela e agora ela tá naquele jeito. Ela já foi ferida antes, né? Então ela já tinha carga emocional. E a gente pensar em todos os personagens do One Piece, assim, eu imagino, sabe, o chefão da guerra morrendo, sabe? Ou daqueles irmãos escrotos dele. E também morrer alguém, tipo, meio foda-se, tipo, alguém, um tripulante, tipo, Aladdin lá da tripulação do Jinbei, também não faz muito sentido, precisa ter uma carga. Aí eu pensei, pô, que personagem tem uma carga, teve alguma, sabe, um alto e baixo, alguma coisa assim que você se importa, puta, Reiju, da galera. Mas com esse papo do Jinbei me convenceu. Pra quem não sabe, o Ada é amigo nosso, ele já gravou o podcast aqui com a gente, tá? Num podcast chamado Asada de Akuma no Mi, foi uma brincadeira bem divertida que a gente fez. Não teve muito a ver com episódio nenhum, a gente só fez uma brincadeira especulando coisas do One Piece, do mundo mesmo, sabe? Uma brincadeira que a gente fez um joguinho lá. Se quiser, vai lá dar uma olhada.
Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, mas assim, eu também acho interessante esse conceito do Jinbei morrer. Eu acho que seria extremamente trágico, traria uma dramaticidade para esse arco que, assim... Justo agora que tinha o Jinbei, né? Então, seria sensacional, na minha opinião, porque tornaria esse arco muito mais importante do que as pessoas estão achando que ele é, porque eu defendo esse arco, tem gente falando que esse arco tá muito chato e que não tá levando pra nada, mas na verdade eu acho que ele tá sendo bem construído e, assim, na verdade, o final dele vai justificar muita coisa que foi construída até agora, todo esse hype aí que o Oda tá colocando nesse casamento. Se algo desse nível acontecer, realmente recompensa, entre aspas, toda essa expectativa, mas assim, seria muito trágico, seria, tipo, a Heiju seria triste, mas a gente não tem tanta ligação emocional com ela, assim, o Jinbei é um personagem... A gente ia ficar mais abalado com, tipo, o Sandy, né? Tipo, a única pessoa que eu tenho da minha família que dá pra suportar, morreu, e o resto tá vivo. Aí ele chorando, sabe, vendo ela, puxa, não queria que ninguém morresse, justo você, sabe? Você ia se relacionar. Mas nossa, não chega nem perto do que acontecesse. Se fosse o Jinbei. Eu esperei tantas sagas, tantos episódios e volumes pra conseguir ver esse cara entrar no bando. Agora que ele fala, ele morre. Por isso mesmo eu acho muito difícil, porque o Oda, ele, né, até hoje, ele não já teve outras partes também que a gente poderia perder algum personagem importante, mas ele não fez, né, ele só faz assim em momentos extremamente cruciais, em tipo, sabe, o clímax do clímax de toda a série, aí ele mata alguém, mas assim, é muito difícil. Vamos ver se vocês concordam ou não com isso, se vocês tiverem outra ideia de quem poderia morrer nesse arco. É uma suposição, eu sei que é muito difícil de acontecer isso, mas vamos brincar aqui. Deixem aí os seus comentários e a gente vai falar deles no próximo podcast. Então, acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Se vocês curtirem o podcast, curtam aí o vídeo, compartilhem, e se inscrevam no canal para os próximos podcasts. E a gente fica por aqui. Falou! Falou, vai lá.